Bahia, né? E eu costumo dizer, olha, não adianta eu fazer um plano de ação, não adianta a gente fazer um planejamento estratégico e guardar e você só tirar no dia que a gente chegar. Por quê? Porque apesar de eu ser baiano, eu não sou pai de santo, não existe milagre. Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo e eu trago aqui pessoas ligadas ao empreendedorismo, à consultoria, ao conhecimento destinado aos empreendedores. Hoje eu trago Augusto Tibiriçá e a gente vai falar sobre a importância do planejamento, a estratégia dentro das pequenas e grandes empresas, aliás, dentro de qualquer empresa, né? O planejamento estratégico ele é importante, nós vamos entender o que é esse troço. Antes de passar a palavra a Augusto, vou fazer a leitura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. E se é de ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Normalmente eu deixo aberto, mas essa como é nova, ela precisa lacear. Vou deixar guardadinha aqui para acompanhar nosso bate-papo. Quando a gente fala em dons, e aí já remetendo, Tibiriçá, para a nossa conversa, não vejo nas áreas de gestão de uma administração nenhuma área que agrupe melhor todos os dons ou todas as áreas do que o planejamento estratégico, né? Eu sempre brinco aqui que todos os convidados que a gente traz, a palavra serve para todos eles, individualmente. Curioso isso. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Tatal. Boa tarde a todos. E muito feliz por estar aqui e poder dar essa contribuição, falar sobre planejamento estratégico. Diga-se de passagem, né? Está na minha vida desde 1998, quando eu fiz o curso de planejamento estratégico. Eu não era nem nascido. Eu era bebê, mas já começava a falar de planejamento estratégico. Mas muito bom. E assim, olha, a palavra veio muito a calhar. Não tem coisa melhor do que você falou aí, que serve para tudo, né? Mas é interessante porque o planejamento estratégico é o que liga todas as áreas. Né? A gente até brinca dizendo assim, se você não sabe qual é o seu objetivo, qualquer estrada serve, qualquer caminho vai te levar para algum lugar que você não sabe onde. Uhum. Então, o planejamento estratégico nada mais é do que você olhar para um futuro e dizer, olha, eu quero ir para ali. E a partir daí você começar a descrever e determinar quais são os caminhos que você vai tomar para isso. Aí contando a minha experiência, quando falo em planejamento estratégico, eu sou extremamente técnico. Financeiro, marketing, a parte de indicadores, eu sou extremamente técnico. Quando fala assim, dá 3 passinhos para trás e pensa a longo prazo, eu já me perturbo todo. Eu estava conversando com um colega nosso agora e eu estava dizendo para ele, o meu negócio é idealizar. Eu tenho prazer na idealização. Depois de criado, eu passo para outro e quero idealizar outra coisa. É uma característica. O planejamento estratégico não permite isso. Ele te alonga, ele te mostra uma visão de longo prazo, né? Como transformar isso em realidade? Como aplicar, de fato, o planejamento estratégico para quem é pequeno, para quem ainda está ali na sua caminhada inicial? Interessante você falar isso, porque é o seguinte, nós precisamos quebrar hoje alguns paradigmas que já vêm sendo criados há muitos anos. Antigamente só se falava planejamento estratégico nas grandes corporações, nas grandes empresas, né? E fazia aquele planejamento, aqueles blocos de livros grandes e o bloco ficava preso, eu ficava lá na prateleira. Uma gestão à vista gigante, né? Exatamente. Eu até cheguei, até brincando até agora um pouquinho, eu cheguei numa empresa e disse, olha, precisamos fazer gestão à vista. Aí
comecei, fiz um diagnóstico. No outro dia, quando eu voltei, o pessoal fez assim, já fizemos. Colocamos um quadro branco em todos os setores e a gente já escreveu lá o nome do funcionário e a função de cada um. Mas gestão à vista não é isso. E uma das coisas que eu falo é que planejamento estratégico, ele não funciona se você fizer ele bonitão, colocar ele num papel lindo, maravilhoso e guardar na gaveta. Planejamento estratégico é algo que eu bato muito essa tecla, inclusive quando eu dou aula de planejamento estratégico, é que ele é cíclico e regenerativo. Não existe, até importante frisar isso, não existe um planejamento estratégico certo ou errado. Existe o planejamento estratégico que é mais adequado ou menos adequado. Porque, por exemplo, digamos que nós dois tivéssemos o mesmo conhecimento de planejamento estratégico e nós dois fôssemos fazer um planejamento estratégico da mesma empresa. Com certeza absoluta, o meu planejamento será diferente do seu. E qual vai ser o mais correto? Aquele que tiver maior experiência, maior conhecimento na sua área daquela empresa, né, ou na sua área que você trabalha, a sua visão de mundo é diferente da minha, a sua bagagem de experiência é diferente da minha. Então, na hora de se avaliar, não é avaliar o que está certo ou o que está errado, é avaliar o que está mais adequado ou menos adequado, que é por isso que, inclusive, eu defendo que o planejamento estratégico, ele não pode ser feito, eu vou contratar um consultor especialista em planejamento estratégico, ele vai fazer o planejamento estratégico e me entregar. Não vai funcionar do mesmo jeito. E como funciona? Porque o planejamento estratégico precisa ser construído com as pessoas da empresa, por alguns motivos que é muito claro para a gente que entende planejamento estratégico, mas para alguns que não têm essa visão. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa se envolve, ou os cabeças, né, ou os dirigentes se envolvem na construção do planejamento estratégico... Ele se compromete. Ele traz a realidade da empresa, não a realidade que eu imagino ou que eu desenho como a melhor realidade. Né? E no planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra, que é um dos modelos que eu defendo, é que a gente, antes de começar a construir o planejamento, você tem uma palavrinha que diz assim, planos em vigor. Ou seja, o que já acontece hoje? E a partir do que acontece hoje, eu já começo a desenhar esse futuro. Porque eu não posso dizer, olha, minha realidade é essa, mas esqueça tudo e agora eu vou fazer assim. Não tem como. A empresa ela não pode parar, nem pode dar um start, um reset, na realidade, um start não, um reset. Você não pode chegar assim, vou resetar, a partir de agora acabou tudo e vai começar desse jeito novo. Não. Tem um negócio também chamado a cultura organizacional, né? Também, que é muito importante. Para começar tudo, né? Exatamente. Às vezes você precisa mudar a cultura também, né? E não se muda de uma hora para outra. Jamais. A cultura primeiro, os dirigentes têm que se comprometer com objetivos, com metas, com os valores que estão sendo traçados. Uma vez comprometido, ele consegue replicar isso para a sua equipe e consegue obter também o comprometimento da equipe. Porque, olha, vamos voltar para a palavra, o braço não se controla sozinho, a perna não se controla sozinha. Todo é um sistema. Apesar de cada um ter sua função, faz parte de um todo, né? Faz parte de um todo. E o todo, se não tiver ali totalmente integrado e um ajudando o outro, não vai ter sintonia. Cada perna andando para um lado. Exatamente. E outra coisa, eu ainda brinco dizendo o seguinte, eu lancei até no meu Instagram um dia desse, que foi uma polêmica assim boa, todo mundo comentou bastante, dizendo o seguinte, eu lancei uma frase que eu vi de alguns consultores, e aí eu aprofundei, né? Dizendo o seguinte, que tudo que é urgente não é estratégico. Super. Por quê? Porque aquele empresário que fica ali apagando incêndio, resolvendo um problema, outro correndo daqui para ali, ele só está apagando incêndio, ou seja, ele deixou de ser estratégico há muito tempo. Porque o estratégico é o quê? É você fazer na hora certa para que no futuro tenha um resultado. Quando vem um resultado que é algo que você não planejou, você precisa estar fazendo ajuste toda hora.
E aí entra com aquela mesma ideia, o planejamento estratégico é cíclico e regenerativo. Se eu não planejei, a consequência que vai dar é só o quê? É só problema. Então, se eu não faço planejamento estratégico, eu tenho que estar ali todos os dias resolvendo o problema. E outra coisa, problema é algo que quando eu faço minha oração de manhã, eu peço a Deus, eu não peço a Deus que não me dê problema, porque nós estamos aqui para resolver problemas. É o dia a dia. Eu digo a Ele, me dê a capacidade para que eu possa resolver todos os problemas que surgem na minha frente. Então, e vai surgir. Vai surgir, com certeza. Essa é a nossa vida. Você comentou desenhar um planejamento estratégico, fazer uma apostila linda e guardar, né? Eu já vi vários. Eu já participei, inclusive, certa vez, de um projeto de consultoria para um deputado federal. Olha onde a gente vai parar, né? Nessa caminhada de consultoria. Ah, com certeza. E eu era um dos parceiros ali, consultores, para ajudar a desenhar o projeto do mandato dele, onde a gente aplicou planejamento estratégico. Olha que legal. Já fiz isso também. Funcionou? Não funcionou. Mas que ficou um papel bonito, ficou, né? A grande questão é, como então trazer o que está no papel, que normalmente é muito bonito, normalmente é legal, né? Primeiro, com a cultura empreendedora que nós temos no Brasil, principalmente quando a gente fala aí para o micro e pequeno, que é a nossa realidade, quando a gente atende Sebrae, quando a gente atende os nossos clientes aí para o interior do Mato Grosso, e com a política do Brasil que afeta diretamente, né? Há 2 anos para cá, para trás, para agora, ano que vem a gente já vai ter mudança de imposto, vai ter mudança de forma de cobrança de imposto, né? Cobrança antecipada. Então, quer dizer, muda tudo. Então, é uma pergunta interessante. Como colocar esse planejamento estratégico que ficou tão bonito no caderno na prática? É uma dificuldade. É uma dificuldade e é um desafio. Na realidade, por que é um desafio, um grande desafio? Porque, a primeira coisa, é aquela brincadeirinha que a gente fez aqui no começo, é o gestão à vista. Então, a primeira coisa é tirar ele de dentro daquele papel, de dentro daquele caderno e colocar ele à vista. Uma coisa que eu faço muito, você como consultor, eu como consultor, a gente faz muito plano de ação, não é isso? Plano de ação é quase um planejamentozinho miniatura, né? Uma coisa bem resumida. Resumido. Mas o que eu faço? Geralmente, eu imprimo o plano de ação em A3 e peço ao empresário para prender na parede. Porque vai incomodar ele, vai lembrar ele. Vai dizer assim, todo dia, eu estou aqui, me olhe, veja aqui o que você precisa fazer hoje. Então... Aliás, perdão lhe interromper, vou fazer um parênteses na nossa conversa. O empresário tem um grande problema, que é, depois que ele vira dono, e aí nós estamos falando principalmente do micro e do pequeno, depois que ele vira dono, ele não tem mais chefe, né? E isso é um problema, porque ele não tem para quem dar satisfação, logo, muitas vezes ele deixa de fazer. É curioso isso. Quantas vezes você e eu já passamos por situações assim, não vem hoje, vem daqui uma semana, daqui 2 semanas, porque o empresário não quer te receber, porque ele sabe que vai receber cobrança, né? Ou se sente cobrado, sendo que o nosso papel nem é esse, o nosso papel é ajudar. Como é importante essa prática de colocar à vista para autocobrança, já que ele não tem chefe, né? Às vezes até um papel faz o serviço de chefe. Exatamente. Uma das coisas que eu brinco muito com os meus empresários, que eu atendo, principalmente os do Sebrae, que vem muito, um contato muito mais intenso, eu digo o seguinte, olha, primeiro, você precisa entender que nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós não somos nem seus funcionários, mas também não somos seu cobrador. Então, a gente está aqui para dar mão, para dar o apoio e resolver. Muitas vezes você sabe que a gente extrapola até as nossas atribuições, porque a gente vê ali o sufoco. Então, o empresário precisa, primeiro, entender que ele tem que ter disciplina. A disciplina dele é entender que hora ele está no operacional e que hora ele está na gestão. Por quê? Porque a grande maioria dos empresários se prende no operacional. Uhum. E aí ele não para olhar números, para olhar indicadores, para pensar na empresa a médio e longo prazo, porque a curto prazo está ali acontecendo no dia a dia. Eu costumo dizer também que o empresário que não tem tempo para nada, que se ele sair, que nada funciona, se ele não fizer ali, não estiver cobrando, nada dá certo, ele não é empresário.
Ele é empresidiário, ele está preso na empresa dele. Cara, e como tem, né? E como tem, né? Aí, além disso, como eu venho da Bahia, né? E eu costumo dizer, olha, não adianta eu fazer um plano de ação, não adianta a gente fazer um planejamento estratégico e guardar e você só tirar no dia que a gente chegar. Por quê? Porque apesar de eu ser baiano, eu não sou pai de santo, não existe milagre. Tem que fazer o que está no papel. E a cobrança volta para tudo, aí volta para aquela coisa. Não fez na hora certa, então aquela ação não é estratégica. Por quê? Porque ele vai precisar lá na frente apagar os incêndios que geraram pela falta de não ter feito as coisas na ação na hora correta. Entendeu? Então, isso é uma briga, uma briga que eu te falo no bom sentido, um cabo de aço que a gente faz com o empresário, muito intenso, porque a gente vai, fala, dá o acesso, dá a ele a ferramenta e ele não usa, depois ele diz que está no sufoco e a gente diz, olha, aponta. Por exemplo, eu atendi um empresário lá de Juína, que eu brinquei muito, hoje é meu amigo tal, e assim, foi um cara que me deu um resultado maravilhoso, virou meu case de sucesso, né, como a gente fala no Sebrae. Por quê? Porque era um cara que eu dizia assim, olha, se eu dissesse, se jogue nessa piscina de jacaré e saia do outro lado, mesmo que você saia arranhado, mas vai dar certo, ele não perguntava por quê, ele ia e fazia. Entendeu? Então, a meta do Sebrae era 8%, nós fechamos em 35%, 37% de incremento no faturamento. Então, assim, foi top. Agora, foi um cara que confiou. Enquanto que eu tenho outros na mesma cidade, no mesmo processo, que não me deu nada de resultado, porque dizia assim, eu não tenho tempo, não posso fazer, não, está aqui guardado, não, nem olhei, quando eu chegava lá, nem olhei o que você mandou fazer. Então, não tem milagre. E aí, quando você olha para a equipe, virou cultura organizacional. Todo mundo é mais ou menos igual, né? Exatamente. E aí vem também uma outra reclamação dos empresários que não conseguem gente para trabalhar, que aí eu vejo muito o estigma criado para a geração Z, que é uma geração diferente da nossa, né? Que todo mundo fala assim, a geração Z quer resultado imediato, não quer trabalhar, mas quer o resultado, não gosta de ser cobrado, mas também não tem iniciativa de fazer, só que é um perfil que está aí. E como é que o empresário vai lidar com esse perfil? Então, tudo isso impacta no seu planejamento estratégico. Por quê? Porque tem lá, quando a gente, se você quiser que a gente detalhe um pouquinho o planejamento, eu posso detalhar, e uma das coisas que eu falo é a matriz de decisão estratégica. São 4 perguntas simples. Quais? As perguntas são, a primeira, a gente não faz aquela análise SWOT, que todo mundo é craque de fazer análise SWOT. Exato. É fácil, é famosa. Na faculdade, a gente via também que na Espanha, a mesma análise SWOT só mudava o nome, era uma análise DOFA, né? Que traduzindo, são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No Brasil, FOFA. FOFA também. Então, o que a gente fala? A pergunta nessa matriz, que isso eu vi em 98, viu? E as empresas estão aplicando isso de uns 5, 6 anos para cá, que a gente chama de matriz SWOT entrecruzada. Por quê? Porque a pergunta é, como a minha força me ajuda a aproveitar uma oportunidade? Como minha força me ajuda a neutralizar uma ameaça? São as 2 primeiras perguntas. Aí a fraqueza. Então, a pergunta da fraqueza é, como a minha fraqueza me deixa, faz com que eu perca uma oportunidade? Como a minha fraqueza me deixa vulnerável diante de uma ameaça? Sensacional. São as 4 perguntas chaves que eu digo que se você responder essas 4 perguntas, você tem 90% do planejamento estratégico. Você tem pelo menos 2 anos de trabalho pesado. Com certeza. Bem trabalhado. É engraçado, porque se a gente faz uma análise SWOT, FOFA, imagine que a gente consiga extrair ali de cada item 3 listas, 3 de cada quadrante, 3 itens, né? Vamos pensar assim, 3 força, 3 ameaça, 3 fraqueza, 3 oportunidades.
cada um desses já dá uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 2 problemas, 4 problemas. De fato, é trabalho para muito tempo, porque nenhuma empresa é fácil de mudar de um dia para o outro, né? É verdade, não muda. Imagine que uma das suas... Vamos falar de mim agora. Eu brinco aqui que eu trago os consultores aqui para conversar, diz que para fazer podcast, mas para ter aula particular. É uma consultoria particular boa. Um dos problemas que a gente tem hoje é a parte burocrática, a parte interna. Nós somos executores, mas na hora de fazer a parte interna, acho que não só eu, a maioria dos consultores sofre. O relatório, a parte interna. E aí você pega representante comercial, tem o mesmo problema. Você pega o pessoal de vendas, tem o mesmo problema, né? São perfis. Então, a parte burocrática é uma fraqueza. Como então resolver? Aí você vai precisar ou você treinar, ou você arrumar tempo, ou você contratar alguém. Esse contratar alguém tem que ter experiência, tem que ter o conhecimento, tem que ter... Imagina, você já tem ação aí para alguns meses. Mas por isso que eu falo que o planejamento estratégico, que aí é onde eu vi a grande dificuldade dos pequenos empresários, ele vai desde o iniciozinho. Vamos começar lá no comecinho. Visão, missão, missão primeiro, que eu preciso entender a minha razão de ser, por que eu existo. Super. Depois, visão, que é onde eu quero ir. Chegar. Meus valores, a partir daí, os valores que eu prezo, tal. Eu tive até um aluno uma vez que falou: não, professor, que nada, a empresa quer dinheiro no bolso, esse negócio de visão, missão, valores, que o bem comum, né, que a Escola Superior de Guerra fala muito do bem comum. Eu digo: não, mas toda empresa tem uma função social. Toda empresa, ela desenvolve a sociedade. E eu vou lhe dizer o seguinte, eu disse a ele com toda a certeza que eu tenho no meu coração. A empresa que é lucro pelo lucro, ela é que entra na estatística de morte. Porque ela não dura. A empresa que está lucro pelo lucro, ela não dura. Então, ela tem uma missão social, ela tem um bem comum. Uhum. Agora, por que eu, por exemplo, eu sou um defensor do modelo da escola, né? No planejamento estratégico? Porque uma das coisas que a gente vê é o seguinte: quais são os planos em vigor? Quais são o cenário atual? Então, quando a gente está fazendo planejamento estratégico, antes de eu chegar na análise SWOT, eu vou ver meus cenários. Então, quais são os cenários que existe hoje? Aí, a partir dali, eu faço quais são o cenário otimista, pessimista e mediano. A partir daí, eu defino o cenário de planejamento, ou seja, minha empresa está aqui, eu quero que ela chegue nesse cenário. E no cenário de planejamento, eu defino meu objetivo. E, em acordo com o meu objetivo, eu faço a minha análise SWOT direcionada para o meu objetivo. Olha como a coisa vai começando a se encaixar. Ela vira uma análise SWOT, eu vou chutar aqui, né? Se eu falar besteira, você me corrige. Ela vira uma análise SWOT muito mais ativa do que reativa, né? Exatamente. Por quê? Porque você aí vem... Por exemplo, hoje eu sou habilitado no Sebrae, não só planejamento, mas a gente precisa de diagnóstico muito forte e precisa de processos. Uhum. Porque o processo que leva de um cenário atual para um cenário desejado faz toda a diferença. Que é onde a gente fala que você precisa realmente ter ali porque quando você faz uma ação e diz assim: eu quero chegar nesse cenário, mas e quais são... eu uso uma palavra bonita, óbices. Quais são meus óbices? Ou seja, quais são meus problemas que eu vou ter até lá? Como eu posso superar meus óbices? Como eu posso superar meus problemas? Então, e como adivinhar os problemas? Mas a tendência... Você prevê, né? Você prevê, porque você tem a tendência. Aí você, na tendência, por isso que você faz cenário otimista e cenário pessimista. Até você chegar no cenário de planejamento. O cenário desejado, que é o meu cenário de planejamento. Então, você já sabe que naquele meio caminho, naquele processo, você pode ter um cenário otimista, mas você também pode ter um pessimista. Claro que eu vou citar alguns exemplos. A pandemia. Todo mundo teve que refazer seu planejamento estratégico, porque ninguém imaginava que a gente ia chegar numa pandemia. Mas ali foi o quê? Foi algo totalmente fora de uma previsão.
Ninguém imaginava chegar ali. Então, do pequeno até o gigante, todo mundo teria que rever seus planejamentos ali, porque era algo que estava totalmente fora. Mas uma mudança de governo, uma reforma tributária, um banco que quebrou, alguma coisa assim, você já tem sinais a médio e longo prazo que vai sinalizando, olha, isso não está bom, isso aqui está bom, isso aqui pode mudar, isso não pode mudar. Então, você tem como fazer as tendências e mega tendências, que é outra coisa que tem também no cenário de planejamento estratégico. Para aplicar tudo isso em uma ferramenta, ou englobar isso tudo em uma ferramenta, qual ferramenta? Seria o balança de scorecard? Não se usa mais? Como, na prática, o pequeno pode fazer? Na realidade, assim, hoje não existe uma ferramenta específica, né? Por exemplo, o Sebrae tem o Canva, que é muito interessante, né? Que aquela planilhazinha você vai preenchendo e tal. É legal, é interessante e é muito acertado para o pequeno. Já para o médio e grande, ele já não consegue atender tanto. O BSC, que é o Balance Scorecard, ele funciona, mas ele também está mais para os maiores, porque é mais complexo. Yeah. Mas você tem também o ciclo PDCA, que muito parecido com análise SWOT, só que ele é cíclico, né? Então, ele vai ali trazendo muita coisa de planejamento que cabe também com o que eu falei, que eu repito e bato muito nessa tecla, que o planejamento ele é cíclico e regenerativo. Só que é muito mais importante do que você pensar em uma ferramenta, é você botar num quadro, você pode colocar até num quadro, numa planilhazinha, num quadro, colocando o seguinte, ó, o que eu tenho hoje? Quais são as minhas ações em vigor? Como é que eu funciono hoje? É um diagnóstico. Depois eu digo, onde é que eu quero... Você olha para trás até o momento atual. Ao momento atual. Diagnóstico. Aí é onde eu estou, é o meu diagnóstico. A partir daí, eu começo a definir... a gente chama de T0, né? O Sebrae chama de T0. Aí, a partir daí, eu digo o seguinte, olha, quais são os meus cenários otimista e pessimista? E aí eu defino o meu cenário de planejamento. Bom, então eu estou aqui, eu quero ir para esse cenário. Para eu chegar nesse cenário, vamos fazer agora a análise SWOT entrecruzada. Aí eu começo a fazer as 4 perguntinhas, e aí, em cima dessas perguntas, eu já começo também a definir alguns objetivos. Super. E aí, com essa definição dos objetivos, que é um importante, que eu também não deixo de falar, todo objetivo ele tem que ter um prazo, ele tem que ter um custo, ele tem que ter um responsável. Aí a gente vai para o quê? Para aquele plano de ação que a gente fala que é o plano que você precisa ter quem, quando, que é o 5W2H, que é uma outra ferramenta que ajuda bastante. Ilustrando, Regina, minha esposa, que brinca, né, que para mim, se não desenhar um monte de bolinha, eu não entendo. Eu sou extremamente visual. Eu tenho um quadro lá em casa, grande, quadro branco. Quer que pare? Eu tenho um quadro branco. E aí, por exemplo, mapa mental. Resumindo, mapa mental. Eu gosto muito de usar mapa mental. Então, sei lá, vamos criar um podcast. Bolinha principal, podcast. O que fazer? Bolinha secundária. Convidados, bolinha estúdio, bolinha... E eu vou desenhando. Minha cabeça só funciona assim. Quando a gente... mais uma vez eu tô dizendo, eu tô aprendendo na conversa, né? Planejamento estratégico. Aumenta o zoom, análise SWOT. A análise SWOT vai te dar resultados. A cruzada. Aumenta o zoom, beleza. Então, próximo passo. O ciclo PDCA, o 5W2H são próximos passos excelentes, né? Justamente são esses os próximos passos. Só que, quando você chega lá no PDCA, né, ou no 5W2H também, que vem depois do PDCA, que é uma ordem, né? Sim. Ele vem depois do PDCA. Aí, no final do PDCA, a cada ação, que é essa ação, porque, por exemplo, que é outra coisa que o empresário confunde muito, o objetivo e a execução. O objetivo é no substantivo. Por exemplo, criar moradias para... vamos falando a nível de governo, né? Criar moradias para a população mais carente.
criar vagas de escola, né? Que é criar mais escolas. Só que na hora que você vai colocar isso na ação, você tem que criar 10 escolas com 1.000 vagas no bairro tal para aquela comunidade. Smart, exatamente. Você até antecipou. Aí, quando você vai para o Smart, que você começa a botar isso em forma verbal, de execução e tudo mais, beleza. Na hora da execução, 5W2H, poxa, olha, isso aqui não funcionou. Ou então, isso aqui não vai dar o resultado que eu quero. Então, como é que eu posso arrumar? Então, você não vai avaliar lá, não deu certo, tomei prejuízo, não. Você tem que avaliar no processo. Por isso que eu falo que ele é cíclico e regenerativo. Porque no processo, por isso que tem que estar na parede. Por isso que você tem que ver todo dia. Por isso que você tem que avaliar todo dia. Porque você diz assim, olha, isso aqui está dando certo. Então vamos ampliar. Não, isso aqui não está dando certo. Essa ação aqui não foi como eu imaginei. A resposta não foi como foi projetada. Então vamos mudar. Não vamos deixar o prejuízo chegar. Ou prejuízo aumentar. O curioso é que a aplicação de ferramenta no método que você vem apresentando, ela exclui quase que totalmente sentimento, opinião, ela deixa tudo muito mais racional, né? Peraí, beleza, vamos pegar o exemplo, criar moradias. Não, peraí, vamos criar moradia, vamos fazer encher de flores e blá blá blá. Não, é racional. Quantas moradias, aonde vai ser, quanto vai custar. Porque é ação. Traduzindo isso para a empresa, né? Eu quero ser a maior empresa de uniforme do Mato Grosso. Tá bom. Quantos uniformes, qual é o mix de produto que você vai oferecer, quais são as empresas que você vai visitar para oferecer uniforme, você vai vender uniforme para a escola, não se governamental ou não, municipal ou não. Quer dizer, você começa a tirar qualquer tipo de achismo. Você vira tudo racional, né? Exatamente. Isso é assertivo demais, né? É assertivo, só que é interessante, foi muito importante você falar isso, porque o emocional, ele tá lá atrás ainda, tá lá no começo. Se lembra quando eu falei missão, visão, valores? Por exemplo, no planejamento estratégico, no modelo da Escola Superior de Guerra, existe um crivo chamado crivo ético. Então, no crivo ético, você tem duas subdivisões, que eles chamam de pressupostos. Pressupostos éticos e pragmáticos. O ético é aquele que vai nos valores da sociedade. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito fácil de entender é o carnaval na Bahia e no Rio é algo que é uma tradição. Uhum. Bahia, Rio de Janeiro, o carnaval lá movimenta a vida de muita gente. Uhum. Então, uma dificuldade financeira, por exemplo, o gestor não pode chegar e dizer assim, eu vou suspender o carnaval esse ano. Vão matar ele, ou então vai contra todas as prerrogativas culturais da região. Muitos perdem. Né? Muitos perdem. Claro que existe a questão financeira também muito forte por trás. Mas é um crivo ético, porque faz parte dos valores e costumes da sociedade. Perfeito. Agora, tem o crivo pragmático. Crivo ético pragmático. Qual é o pragmático? São aqueles valores que a própria empresa ou a própria pessoa impõe a si própria. Um exemplo é a lei de responsabilidade fiscal do governo. É um crivo pragmático. Numa empresa, é o seguinte, olha, eu não vou ganhar dinheiro em cima da miséria alheia. O cara tá quebrando ali, eu vou deixar ele quebrar e vou lá e arremato tudo dele. Tem empresas que não faz isso de forma alguma. Tem empresas que dizem assim, não, meu valor é o cliente acima de tudo. Então, a assistência técnica, mesmo que ele tenha prejuízo, ele não vai deixar o cliente dele na mão. E isso é um crivo pragmático. E vem dos valores que a empresa determinou para elas lá atrás. Por isso que lá na frente, na ação, a gente já não fala mais
da parte sentimental. Entendi. A sentimental está nos 3 pilares. Nos 3 pilares lá atrás. Que, por sua vez, vem dos donos, né? Dos donos da empresa, exatamente. Que visa o bem comum, toda a empresa faz uma contribuição para a sua sociedade, né? Ela vive, você vê, vou pegar um exemplo aí de Detroit, lá nos Estados Unidos. Na época do boom dos carros, Detroit era uma cidade maravilhosa, enorme. Tudo lá. Tudo lá. Na hora Aliás, as principais marcas, né? Na hora que as marcas acabaram, que saíram de lá, a cidade morreu. A sociedade se afundou. Virou um estado, uma cidade de, vou dizer mendigos, mas muito morador de rua, muita gente pobre, muitos lugares abandonados. Uhum. Então, eu cito isso como exemplo. A base da cidade era a indústria automotiva. Né? Exatamente. Por que os grandes centros sempre atrai grandes investimentos e tudo mais? Porque aquilo ali gera movimento na sociedade, gera movimento no comércio, é onde os pequenos chegam, é onde os pequenos movimentam o dinheiro na cidade. Então, assim, a micro e pequena empresa, ela faz parte de um ecossistema muito importante. E, assim, eu vejo a atuação do Sebrae, a atuação de outros órgãos que apoia o microempreendedor, o pequeno, o nosso trabalho que a gente faz de consultoria, né? Quantos empresários eu já extrapolei dizendo, não, vamos fazer aqui. Não, mas eu não posso fazer isso, o Sebrae não é do Sebrae, eu sei, mas eu ajudo, não me custa nada ajudar. Eu venho de uma família que minha mãe é pedagoga, minha avó não teve muito estudo, mas uma das coisas que elas sempre me aconselharam foi, meu filho, estude. Estude, porque o estudo não tira, é o que engrandece o homem, é o conhecimento. Ninguém nunca vai conseguir roubar o que você sabe. E ainda vou lhe dizer mais, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você domina o assunto. Então, por exemplo, eu me formei em planejamento, especialista em planejamento estratégico em 98, quando eu comecei a dar aula, eu descobri que eu não sabia era nada de planejamento estratégico, porque eu dizia, cara, como é que eu vou justificar isso aqui para o aluno que eu estou ensinando? Então, eu tive que começar a aprender, a aprofundar mais, e aí, na minha vida profissional, eu colocava isso em pauta e usava isso também, e aí eu descobri que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, mais eu sabia, mais eu me aprofundava. Uma musculação mental, né? Exatamente. Nossa, é muito bom. Você falou agora aí um termo que esqueça tudo. Isso é um termo baiano. Uhum. Conta pra gente qual que é a sua história. Como é que você primeiro veio parar em Cuiabá e como é que chegou nesse segmento da consultoria, do planejamento estratégico? Pois é, foi uma história interessante, né? É uma história interessante, porque eu estava em Salvador, né? Eu tenho um nível técnico, eu trabalhei um tempo em fazenda. Quando o cara disse, eu fui pedir um aumento, aí ele disse assim, não, você como técnico, você já é gerente técnico, então, para você ter um aumento, você precisa ter seu nível superior. Uhum. E aí, minha mãe, pedagoga, graças a Deus, né? Já falecida, virou para mim, eu liguei para ela e disse, mãe, eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí disse, mãe, eu pedi aumento aqui, mas ele disse que eu preciso ter nível superior. E eu estou muito tempo sem estudar, trabalhando como técnico. Se eu pedir demissão e voltar para casa, você me sustenta? Paga um cursinho e tal. E aí ela fez, não, pago, pode vir, vou mandar sua passagem de avião. Ainda fez assim. E aí eu vim embora, voltei para Salvador, continuei estudando. Fiz minha graduação, pós-graduação, depois fiz mestrado, que eu comecei a dar aula. O mestrado o pessoal cobrou muito, mestrado em educação, com o uso de tecnologias na educação. Entrei no doutorado e aí fiquei 3 anos desempregado na Bahia. E o pessoal dizia que eu tinha muito estudo, que não ia me dar um emprego porque eu ia logo embora e eu aceitando ganhar menos e nada de conseguir, até o dia que eu vi a propaganda, né? O agro é pop, o agro é tech. Aí Mato Grosso fazendo uma propaganda muito grande. Eu tenho um primo de um compadre meu que mora aqui, e ele falou, cara, venha para cá, você tem currículo, aqui é a cidade das oportunidades. Isso é verdade, né? É verdade, eu comprovei isso. E aí eu vim para cá, vim para uma empresa, uma madeireira que me trouxe para cá, e aí eu peguei a empresa vendendo 200 mil mês, e eu disse, eu entrego vendendo 1 milhão mês depois de 1 ano.
E aí o cara, rapaz, você está fazendo uma promessa, baiano, que ele me chamava de baiano, você está fazendo uma promessa que eu não sei se você vai cumprir. E a sua promessa é embasada no planejamento estratégico. Embasada no planejamento estratégico. Inclusive, ele estava com consultoria de planejamento estratégico pela Fundação Dom Cabral. E aí eu me lembro... Briga pequena que você arrumou. É, uma briga pequena. E aí, tanto é que o cara falou assim, ó, numa reunião de gerentes, né? Ele virou assim, quem sabe planejamento estratégico? Tava eu e o professor Tadeu Cruz, também um outro especialista em planejamento estratégico. A gente acanhado, levantou a mão e disse, não, nós sabemos um pouquinho de planejamento estratégico. E aí, quando a gente começou a falar de planejamento estratégico, ele fez, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas, o que foi que aconteceu? Eu assumi a gerência, eu já era o terceiro contratado dele em 8 meses, que eu cheguei aqui em agosto, né? Então, em 8 meses eu era o terceiro contratado. E aí, quando eu assumi a loja, que eu disse, ó, eu vendo 1 milhão mês, se você deixar eu fazer o que tem que ser feito. Só que aí eu comecei a fazer isso, fazer aquilo. Comecei a revolucionar muito e ele, não, tem que fazer do jeito que eu mandei, não, tem que ser assim, assim, tá. Eu vi uma frase no Instagram que ilustra isso. Se você me contratou como especialista, por que eu tô tendo que fazer do seu jeito? Pois é. É bem isso. Não, e aí o que foi que aconteceu? Chegou uma hora que eu fiquei na empresa 5 meses. E aí eu disse, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque depois de 1 ano eu sei que ele vai me cobrar 1 milhão de venda mês e eu não vou ter como dar 1 milhão de venda mês. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho no Mato Grosso, eu não bateria 1 milhão, mas eu chegaria perto. Mas eu chegaria muito perto, 700, 800 mil, tranquilamente. O que nós já estamos falando, Diego. 4 vezes o que ele fazia. O que ele fazia. Mas assim, agradeci muito a ele. Na hora que eu abri a boca dizendo que eu queria outro emprego, em 1 semana eu já estava... tinha me chamado. Então eu fui fazer logística na soube que eu já tinha trabalhado com Petrobras. Aí ela ficou, venha, fui. E aí o que foi que aconteceu? Ele até falou, poxa, baiano, você desistiu muito rápido, tal. Eu disse, cara, mas você não quer fazer o que tem que ser feito, então eu prefiro ir sair fora e deixar você fazer do seu jeito. Que o seu jeito é o certo para você. E assim, continua, é meu amigo até hoje, gosto muito dele, sou muito grato, porque foi ele que me trouxe para o Mato Grosso. E aí, vi uma série de barreiras, uma série de cultura organizacional que ainda não estava tão preparada para essa mudança. E aí eu disse, olha, vou dar consultoria. No Sebrae tinha alguns amigos que eu conhecia, já eram consultor do Sebrae, e disse, cara, você tem perfil de consultor. Eu já fazia algumas consultorias na Bahia, mas de forma informal, como uma complementação. E aí aqui eu mergulhei mesmo de cabeça e aí estou como consultor, né? Já e o agro? 2 anos. E o agro, e eu como formação técnica, até dou risada a isso muito, porque eu dizia assim, vou trabalhar no agro. Aí chegava, vou ficar rico, que o negócio aqui... Nossa, eu peguei uma estrada uma vez que eu levei 1 hora, uma reta... 1 hora, 120 km por hora, numa reta que eu olhava para um lado e olhava para o outro, não acabava o campo de plantação de soja. E olha que eu venho de fazendas de exportação de uva, exportação de manga, a gente exportava, eu ia para Porto, eu era técnico de controle de qualidade para exportação, então só embarcava no navio com meu aval, né? Então eu fui um profissional diferenciado na agricultura. E aí quando cheguei aqui o pessoal falou o seguinte, olha, você trabalhou com gado? Não. Nunca trabalhei com gado. Soja? Já trabalhou com soja? Não. Trabalhou com algodão? Não. Então não presta. Aí eu dizia, meu Deus do céu. Eu gerenciei fazenda de 3.000 hectares com mais de 600 funcionários. E aí eu dizia, não, gente, olha, eu não quero emprego para técnico, eu quero emprego para gerente de fazenda, ainda brincava assim. Aí o pessoal falava, não, mas tem que entender de soja. E hoje eu até entendo que realmente a gente precisa entender que, por exemplo, eu não sei plantar nada dependendo de chuva. Eu trabalhava com irrigação. A irrigação, o adubo era tudo fertirrigação. Tanto é que eu trabalhei com uma empresa chamada Coda, da Espanha, que é um adubo orgânico 100% solúvel que ia todo no sistema de irrigação.
Então você molhava a planta de noite, já adubando tudo e pronto, estava resolvido. Então, assim, o sistema é totalmente diferente. Apesar de que eu defendo ainda muito dizendo o seguinte, olha, para mim que fui gerente de fazenda, que sou gestor, que trabalho dando consultoria para gestão, importante é você entender da parte de gestão, que é onde muitos empresários, aí vamos voltar para o nosso pequeno e médio, precisa entender que tem horas que ele vai estar no operacional, mas tem horas que ele precisa dar uma saída do operacional. Olhar indicadores. Olhar indicadores, olhar com aquele olhar de fora da empresa para dizer assim, olha, eu preciso cumprir esse processo, eu preciso determinar esses processos que eu tenho aqui para que tudo funcione, porque o processo é o que vai libertar o funcionário, o patrão. Porque a partir do momento que tem processo, o patrão sai, o processo tem que funcionar. Seja ele ou qualquer outra pessoa que faça, que é uma grande defesa que eu faço também para o patrão, que é o primeiro passo para ele sair do operacional, é ele fazer o planejamento estratégico dele, mas mapear e criar todos os processos dentro da sua empresa. Quando a gente fala em criar processo, a gente está falando especificamente de desenhar, escrever, passo a passo. Desenhar, fluxograma, desenhozinho, até as bolinhas, os quadradinhos, tudo, é desenhar um processo. Por exemplo, cheguei na... Posso falar com toda tranquilidade que foi uma alegação lá que eu cheguei e falei, tá, quantos pedidos a gente processa por mês? Até porque também eu tive um choque porque o pessoal virava assim para mim e dizia, não, você fez logística da Petrobras, então aqui vai entender. Quando eu entrei no estoque da 90 mil itens de estoque, que é uma loucura isso, né? 90 mil itens, é muito grande, as pessoas não têm noção. Tudo quanto é lado. Nossa, rua, endereço, tudo. E eu dizia, meu Deus, aqui eu calado, né? Aí dizia para mim, meu Deus, isso aqui é totalmente diferente da Petrobras. Por quê? Olha só, Petrobras eu era carregado de logística. Aí a logística lá era pool de transporte, aluguel de máquinas e equipamentos, aluguel de carro, segurança patrimonial. O almoxarifado tinha um outro encarregado que era subordinado a mim, mas era encarregado também. Então, para a Petrobras, a grande almoxarifado. Mas eles falam que é logística, e é logística, faz parte da logística. Mas é uma logística diferente. Então, eu ainda falei assim, poxa, para mim era um novo desafio. E aprendi muito também. Quando foi sua experiência na Petrobras? Na Petrobras foi em 2018, 19. Recente. Foi 2018. Não, foi. Não, 2009, 2010, 2011 e 2012. Por quê? Porque eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia. Fui para lá, né? Depois eu tive um acidente de moto. Depois que eu me recuperei do acidente, aí consegui fazer uma poupança, porque estava parado, mas recebendo. Então, aí eu consegui fazer uma poupança. Eu disse, não, vou fazer meu intercâmbio, e fui. Né? Passei por todos os perrengues que um brasileiro pode passar, porque todo mundo acha que o brasileiro quer imigrar de qualquer jeito. E eu dizia, eu fiquei preso na imigração, e eles diziam, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu vim aprender inglês. Não, mas por que você não? Você vai morar onde? Vai trabalhar onde? Eu fui com estadia paga, com tudo pago, né? Eu dizia, não quero trabalhar aqui. Eu quero aprender inglês, porque no meu país, se eu souber aprender inglês, eu vou ganhar mais. Sim. E aí fiz meu intercâmbio, eles me liberaram, entrei no país e tal. Aí quando eu voltei, Petrobras me contratou. Primeira coisa que o recrutador disse foi, esqueça o inglês, aqui você não vai precisar para nada. Aí eu investi uma grana enorme e aí fiquei lá, mas foi bom, porque aprendi bastante. E assim, cometi um pecado grave, que foi não estudar inglês quando eu voltei, então meu inglês está totalmente enferrujado, mas ainda arranho um pouquinho. E afiei meu espanhol, porque meu mestrado foi no Paraguai, né? Eu fiz aquele sanduíche, então uma parte aqui no Brasil, outra parte lá no Paraguai, fiz a defesa aqui e a defesa lá no mestrado. Então, acabei ficando com o espanhol mais afiado. Então, quando eu voltei... E o acesso cultural que essas viagens dão é sensacional. Maravilhoso, né? A gente vai para o interior do Mato Grosso, a gente já tem uma expansão grande, né?
Verdade. Outra cidade, outro estado do Brasil já dá uma expansão grande, imagina fora, né? E outra coisa, eu descobri como nós somos hospitaleiros, como nós somos receptivos, né? Eu me lembro que, assim, eu não sabia nada, né? Então, o que foi que eu fazia? Entrava em loja de informática. Por quê? Porque software, hardware, é tudo em inglês. Então, pendrive, é tudo em inglês. Então, eu digo, eu vou entrar aqui, vou começar a perguntar os preços, e o cara vai... Só que quando ele via que eu não entendia nada, tal, ele dava as costas para mim e me largava lá falando sozinho. Então, assim, eu quebrei muitas barreiras, né? E aqui a gente trata o estrangeiro com um cuidado, com um zelo. Muitas vezes até melhor do que o próprio brasileiro. Muito melhor, verdade. Mas assim, é porque também a gente dá muito valor ao que é de fora. E a gente precisa dar valor um pouquinho ao que é da dentro. A nossa prata da casa é muito boa, né? Nós, tanto eu quanto você, temos nossa empresa de consultoria e prestamos serviço tanto pelo Sebrae quanto de forma particular, como para outras parceiras, né, e entidades. Enfim, como então, no nosso propósito de ajudar empresas, de entregar conhecimento, que é o meu e eu acredito que seja o seu, como que a gente pode ajudar essas empresas a colocar um planejamento estratégico em prática? Primeiro, como a gente implanta essa cultura de entender que missão, vou pegar a fala do seu empresário lá que você comentou, para que missão, visão e valores, né? Pô, cara, é simples. Se você tem uma visão definida, até o carro que você vai comprar tem que estar adequado àquela visão, senão sai fora, né? Missão, visão e valores, como são importantes e definem todo o resto. Como implantar isso para aquele micro e pequeno que está enxergando a gente, que está assistindo a gente? Por onde começa? Quais são os 2, 3 primeiros passos que ele pode dar antes de te chamar? Não, na realidade, assim, hoje, por que o Sebrae tem aquela estatística, né, de 70% das empresas até o 5º ano morrem? Né? Por que tem? Porque a grande maioria não faz o plano de ação, o plano de negócio. Primeiro ponto. Então, você quer abrir uma empresa, você quer ser empreendedor, bota no papel. Eu costumo dizer muito, apesar de não ser consultor na área financeira, eu costumo dizer o seguinte, olha, número não mente. É verdade. Né? Eu já fiz projeto para captação de recursos, projeto para banco e tal. Foi um pouquinho que eu adentrei na área financeira e eu dizia o seguinte, eu tive uma discussão, inclusive eu estava na época na faculdade com o professor, meu professor de projeto discordou do meu projeto, mas eu fui pelo conhecimento prático que um amigo meu tinha, que me deu um conselho, que fez o seguinte, Augusto, é o seguinte, quando você fizer um plano de negócio, os custos têm que ser pelo máximo e a receita pelo mínimo. Se você fizer assim e o projeto der empatado ou viável, mesmo que aconteça algum percalço no caminho, ele ainda pode se salvar. Faz sentido. Faz sentido. E eu comprovei isso na prática. Na época eu estava à frente de um projeto de implantação de um plantio de coco, de uma cultura de coco, coco verde. A gente inclusive ia fornecer para só coco na época. E aí quando eu fiz o projeto, o coco, a média histórica que você pega para você determinar o valor de venda, você pega os últimos 5 anos, a média de preço dos últimos 5 anos e faz uma média ponderada ali, né? Aí a média dava 70 centavos a unidade do coco verde para vender dentro da propriedade rural, sem custo com frete, com nada. Aí quando eu fiz o levantamento, eu fiz também o levantamento seguinte, qual foi o menor preço? Foi 18 centavos. Então, você vê, pelo projeto, pelo formal, eu teria que colocar 70 centavos. E pelo conhecimento da vivência diária de um outro consultor, ele disse, não, bote pelo menor preço, que era 18 centavos. Beleza. Como nós aqui no Brasil não temos uma política, né, de quase tudo a gente não tem uma política. Por exemplo, eu trabalhei com agricultura uva. No Chile, o produtor ele quer plantar alguma coisa, ele pergunta ao governo, olha, eu quero plantar isso, dá?
porque ele controla a quantidade de área plantada de cada cultura. Para quê? Para não ter uma quebra de cultura. Sim. No Vale do São Francisco, por exemplo, não tem isso. Então, o que foi que aconteceu? Aliás, aqui no Brasil... Aliás, no Brasil não tem isso. Eu né? vi uma postagem hoje dos produtores jogando tomate para vaca comer. Exatamente. Por conta do preço que Jogando vale tomate. Eu vi isso acontecer com acerola. Eu falo de plantas perenes, de longo prazo, porque tomate é curto prazo. E eu já vi isso com tomate, com cebola, com melão, com melancia, de jogar fora ou de passar o trator por cima dizendo assim, ó, não compensa nem colher. Aí passa o trator, incorpora tudo, vira adubo e vai plantar de novo e assumir o prejuízo. Uhum. Mas culturas perenes, de longo prazo, que é fruta, você precisa ter um estudo. E aí eu vi a acerola, aí o Japão entrou para comprar a acerola verde para mandar para o Japão, porque eles têm lá um processamento que usa a acerola verde, ele moe e vira ração. Então eles compravam muito. Por quê? Porque o preço ficou irrisório. Aí o coco entrou nisso e chegou a 8 centavos o coco. E olha que eu tinha colocado 18 no meu menor preço. Então, como o valor também dos meus custos estava pelo máximo, então meu projeto ainda ficou viável. Se eu coloco 70, eu tinha perdido o projeto, ou tinha quebrado o produtor. Sim. Então, vamos lá, voltar para a sua pergunta. Como começar? Primeiro com um plano de negócio. Um plano de negócio... Mesmo para uma empresa já existente. Né? Mesmo para uma empresa já existente. Aí não vira plano de negócio. Aí já é o quê? Já é um plano de ação. O que eu tenho na minha empresa? Então, eu vou colocar aqui. Então, começa a definir. Primeiro, visão, missão e valores, que é o básico. Depois disso, eu pego tudo que está acontecendo na minha empresa e eu começo a criar os indicadores. Aí eu volto para a Palusa. Você lembra que eu falei, olha, quantos pedidos você tem dia aqui? Ah, nós temos 200 pedidos. Quando eu botei na ponta do papel, tinha 380 pedidos dia que se processava. Bom, 200 é uma ação, 380 já é outra ação totalmente diferente no operacional. Então, o que está acontecendo? Eu pego minha empresa hoje, eu já está funcionando, eu já tenho, beleza, já criei minha missão, visão e valores. E outra coisa, minha missão, eu tenho que saber de cabeça. Não adianta eu dizer, peraí, eu fiz minha missão bonita com 10 linhas, porque eu não vou gravar. Então, missão, você tem que saber de cabeça. Todo dono da sua empresa tem que saber de cabeça a sua missão. Porque a sua razão de existir, a razão da sua empresa está ali. A visão, que é a sua visão, você de futuro, você quer estar onde? Eu quero ser a melhor empresa de planejamento, de consultoria em planejamento estratégico daqui do Mato Grosso. Pronto. Aí quando eu chegar a ser a melhor do Mato Grosso, aí eu vou rever minha visão. Qual é a minha próxima visão? Não, eu quero agora expandir para todo o Centro-Oeste ou então para um nacional e já ter um braço internacional. Aí eu vou, cada hora. Então, a visão, ela tem que ser algo para durar 10, 15 anos, mais ou menos. Então, a pergunta é, onde eu quero estar daqui a 10 anos, a 15 anos? Então, essa é a minha visão. E meus valores, claro, é o que está dentro de mim, o que é que eu prezo. Por exemplo, eu brinco muito hoje quando eu vou fazer o análise SWOT com os empresários, eu digo, me diga aí um ponto forte. Aí diz assim, não, meu ponto forte é o seguinte, eu sou honesto. Aí eu, peraí, isso é nossa obrigação. Não, mas é porque eu não onero o meu preço, não sei o que. Eu disse, não, então eu cobro preços justos. Perfeito. Entendeu? Então a gente vai ensinar. Porque realmente, não, eu falo a verdade. Então a gente. Apesar que no Brasil está começando a ficar raro. Essas obrigações estão virando exceções, né? Tá. Então, assim, a gente precisa entender que os valores, eles têm que estar lá atrás, já arraigados na gente. Então, cobrar preço justo, né? Fazer a prática legal dentro do mercado. Os valores, quais são os dia a dia, quais são os valores de fato que vão te levar até a visão, né? Exatamente. E é isso, o valor é o degrau para a visão.
É o degrau para a visão. É o degrau para as visões. Bom, uma vez feito isso, vamos botar no papel agora. O que é que eu quero para minha empresa? Eu já defini minha visão, beleza, mas quais são os meus objetivos? Que é isso quando eu vou fazer consultoria de planejamento estratégico, eu falo, eu não vou determinar o seu objetivo. São vocês que têm que determinar o seu objetivo e eu, como consultor, tenho que lhe auxiliar a chegar no melhor objetivo para você. Mas quem vai saber o melhor objetivo para você são vocês. Por isso que eu, mesmo que alguém chegar para mim e dizer assim, Augusto, eu vou lhe contratar para você fazer meu planejamento estratégico agora. Eu vou dizer, beleza, quem vai fazer comigo? Porque tem que ter alguém na empresa comigo. Eu não posso ir para casa, pegar, fazer tudo e dizer, tome aqui, seu objetivo agora é esse. Pronto. Não vai. O primeiro passo, então, é definir a missão. Definir a missão. A missão é que vai nortear tudo. Missão, visão, valores. Depois disso, objetivos. Objetivos têm que estar alinhados com o quê? Com seus valores e com sua visão. Perfeito. E aí, a partir daí, plano de ação. É o com mínimo. Base na análise SWOT. É o mínimo que você pode fazer. Faz a análise SWOT e cria seu plano de ação. Como é que o cara define a sua visão? Eu tenho a minha, que foi definida através de um curso. Eu trabalhei junto com o Wendel Carvalho, que hoje é um dos cases grandes aí do Hotmart, venda do marketing digital. Ele é de Cuiabá e a gente trabalhou junto. E um desses cursos a gente definiu a missão de cada um lá. E eu defini lá a minha. Depois ela foi se aperfeiçoando, refinando. E ela virou hoje a missão pessoal minha, profissional, e a missão da empresa, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Aliás, grande parte dos consultores tem a mesma missão. É, muito próximo. Muito próximo. E eu tenho ela no quadro. Maravilha, isso aí. Tá aqui. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Para chegar nisso, a gente fez um passo a passo, um processo, né? uma condução. Como, então, esse micro e pequeno empresário define a missão dele? O que ele tem que pensar? O que ele tem que escrever? Quais são os pontos a pontos para chegar só na missão? Beleza. Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque é o seguinte, se ele já funciona, ele já tem uma expertise, ele já tem um trabalho ali. Se ele já tem um trabalho, o que ele quer com aquele trabalho que ele faz? É algo que herdou de um pai para o filho? É uma coisa que veio de família? Não, olha, por exemplo, eu conheço donos de oficina, trabalhei com nosso amigo Irineu Cassol, dando consultoria no setor automotivo, que o cara diz assim, cara, isso aqui é o que eu gosto de fazer, minha mão suja de óleo, eu fico feliz. Pronto, ele já tem metade da missão dele. É fazer o quê? É fazer com que a oficina, e aí ele vai. Só que é algo que tem que expressar a razão de ser daquela empresa, a razão de existir. Com a sociedade. Propósito. Sensacional. Exatamente, você pegou rápido a ideia. A aula boa. Nossa, esse aluno é maravilhoso. Se você une aquilo que você sabe fazer com o que você gosta e com o que a sociedade pode se beneficiar com aquilo, o choque disso até a gente tem a missão. Quando a gente faz o que gosta, não é trabalho. É muito prazer. Você não sai para o abate, ir para o abatedor, meu Deus, vou ter que trabalhar. Não, você acorda dizendo assim, hoje é mais um dia, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou botar mais carro na rua, e aí vai. E se por acaso é o seu caso, tá na hora de repensar, né? Exatamente. Se você sai assim de casa. Se você sai achando que tá indo morrer, meu Deus, mais um dia de trabalho, não aguento mais. Ou você precisa de férias, porque ninguém vive sem férias, está cansado, exausto, né? Então a gente precisa também entender que a gente precisa de um momento de refresco da cabeça e tudo mais. Aí você não pode ser presidiário, tem que estar com os processos escritos para que a coisa aconteça. Ou então você está no lugar errado, você precisa repensar a sua trajetória. Tibiriçá, obrigado. Queria te agradecer muito. Como é que a gente te acha? Qual que é a sua rede social? Como é que faz para te contratar? Olha, eu tô dando uma remodelada nas minhas redes sociais, mas eu tenho um site que é o www.tibirica.com.br e tem o meu Instagram, que é tibirica.atas, que é de Augusto Tibiriçá Almeida de Souza, .atas, né? Tibirica.atas,
que é o meu Instagram. No meu Instagram, inclusive, eu tenho sempre dado algumas dicas, se você do estratégico, né? Se você está sempre fazendo algo de urgente, tudo que é urgente não é estratégico, tá lá no meu Instagram. Então, assim, eu tenho colocado lá tem meus contatos, tem meu telefone, meu WhatsApp. Legal. Meu telefone fica 100% ligado 100% do tempo. E se eu não retornar é porque eu estou ocupado, mas na hora que eu ver, eu retorno. Ou tá de férias. Ou estou de férias, é verdade. Eu vou colocar aqui na tela. Tá joia. Obrigado por ter aceitado. Muito obrigado também. Extremamente proveitoso. Acho que alcançamos o objetivo de contribuir para o crescimento de empresas e pessoas. Esse bate-papo contribuiu muito. E aí eu honro a minha mãe e minha avó, né? Elas duas sempre me ensinaram que ensinar faz com que a gente aprenda muito mais. Então, estamos aí. E eu estou à disposição, viu? Sempre que precisar, pode contar comigo. Nós temos a satisfação de trabalhar, primeiro com o que a gente gosta e segundo ensinando. Verdade. Que no final a gente diz que vai ensinar, mas mais aprende do que ensina. Aprende do que ensina, é verdade. Isso é mesmo. Muito obrigado. Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.